Ora, muito bom dia. De novo, uma honra muito grande o convite que me foi feito para poder intervir numa atividade da Academia de Marinha e, portanto, não podia deixar de dirigir uma palavra de cumprimento a todos os confrades e, concretamente, neste momento, ao Dr. Vitor Rodrigues, porque dirige o painel em que intervenho. O tema que escolhi tem a ver com iconografia e com história da arte. Evidentemente que a figura de Fernando Magalhães, a figura do Elcano, não podiam deixar de ter um eco relevante no campo histórico-artístico. E é o que me levou a escolher uma gravura da autoria de um pintor flamengo que atua em Itália, chamado Stradane, que retrata, a partir da crónica do António Pigafetta, a figura de Magalhães e também a figura do Elcano, num livro de que falarei daqui a pouco, delle Navigazioni e de Viaggi, publicado em... Vamos, portanto, rapidamente ver esta imagem e o papel que ela tem no entendimento formal, e iconográfico e iconológico daquela que foi a impactante viagem em torno do mundo e esta perspectiva de mundo global que quer o livro de Pigafetta, quer a iconografia à sua origem, vão aprofundar, destacando, portanto, aquilo que é o diálogo entre uma Europa cristã e um Oriente pagão ou idolátrico, e todo o tipo de iconografia inerente a tal contacto que pela primeira vez é empreendido no mundo. Portanto, é neste contexto do largo tempo do Renascimento e a partir daquilo que um grande iconólogo chamado Rudolf Wittkower nos revelou, e daqui a pouco falarei dele, dentro de muito pouco tempo que me cabe, que eu gostaria de referir esta iconografia. Quando o pintor é o flamengo Johannes van der Straeten, que irmão de um outro pintor que esteve em Lisboa na época, Joris van der Straeten, ou Jorge de Rua, e que foi trabalhar para a Itália, um pintor que no périplo florentino, onde viveu e morreu, foi gravador, poeta, humanista, arqueólogo, escritor e pintor de fresco também, com muita qualidade, mas cuja atividade que lhe deu maior relevo foi justamente a gravura. E na Nova Reperta, livro que já foi aqui referido pela Ana Paula Avelar e outros colegas, o Colombo, o Elcano, Vespucci e Magalhães estão tratados numa perspectiva evidentemente mitificada, como convinha, dentro daquilo que é o impacto da descoberta dos novos mundos e o encontro de culturas que tal aventura por mar vai revelar. A gravura é extraordinária, vamos já vê-la com algum detalhe, nomeadamente pelo facto de incluir o pormenor mais estranho e enigmático da Ave Rock, ou Sigurd, um mito oriental que a Europa completamente ignorava, mas que vem referido pelo Pigafetta com detalhe, referindo até, a dado ponto que o próprio Magalhães e o próprio Pigafetta o viram, a tal ave mitológica, nos mares do Oriente, durante a viagem. Portanto, já vamos ver como é que este tipo de iconografia, completamente ignorada na Europa do Renascimento, aqui vai entrar e influir, portanto, nos novos vocabulários da imagem, a imagem falante, como o Renascimento veio promover em novos tópicos, e um comentário de 2 minutos a este homem, que é um pintor importante, o Stradane, excelente retratista também, que de Bruges, onde nasceu, vai trabalhar na corte florentina dos Médicis, como pintor de fresco, como pintor de óleo, como retratista e fundamentalmente como gravador e arqueólogo, podíamos chamar. Este é o túmulo.
portanto, o elogio da figura, que na época teve muita fama, este Giovanni Stradano, belga, de Bruges, pintor de grande prestígio. É um pintor de retábulos, evidentemente, dentro daquela mediania maneirista que é comum também em Portugal e também em Espanha e fora de Itália. Nada de extraordinário a este nível em termos valorativos, mas já o é no campo da gravura, quando justamente o impacto da descoberta do Oriente, as novidades temáticas que a viagem de Magalhães promoveu, estão claramente patenteadas num tipo de gravura que, partindo de temáticas europeias, como a Divina Comédia do Dante e outras, incorporam elementos do Oriente. Incorporam também este descobrimento que já não é propriamente alquímico, nem... Não sei se por vezes acontece isso. Um diferente, inóspito, problemático, ptolomaico. Vê lá aqui muito bem. Cá está. Portanto, a figura do pintor, gravador Giovanni Stradano, tem já componentes de homem de descobrimento do próprio mundo, autodescobrimento de uma realidade distinta. Aliás, a alegoria ao laboratório do alquimista já bem o comprova, e é neste espírito que vai colaborar na nova reperta, no repertório da Nova América e nos atlas de figura, onde encontramos, nomeadamente, este tema do descobrimento da América, este outro, onde podemos ver, foi muito bem estudado pela Lia Markey, a figura do Américo Vespucci também, e fundamentalmente a imagem que mais nos preocupa comentar aqui, de Magalhães, na volta ao mundo, uma imagem que ilustra o livro de Pigafetta, quando publicado em Itália, e depois muito disponível e muito difundido na Europa, e que é extraordinária, porque nos permite ver o próprio Magalhães como um homem do Renascimento, imbuído do espírito aventureiro da descoberta, acompanhado pelo equipamento da náutica, da cartografia, da balística, portanto, uma cultura de Renascimento e completamente afastado de tudo aquilo que é os medos do mundo, tal como a medievalidade o definia, o mar profundo, o bestiário, as figuras de fogos fatos, de monstros, até o Éden. A ideia de que Adão e Eva viveriam numa ilha perdida no fundo do mar, Neptuno. Tudo isto é retratado aqui como uma caricatura de um mundo que terminou, um virar de página, mas, de repente, a gravura é acompanhada por um mistério, um enigma, que é o facto de incluir do lado de esquerda ao alto um código imagético perfeitamente ignorado, completamente novo na Europa cristã até então. E que justificou, naturalmente, muita polémica, até que o historiador e iconólogo Rudolf Wittkower a identificou. É o que eu vou referir, novo, porque, evidentemente, é um elemento podríamos chamar de ecumenismo, de encontro de culturas deliberadamente afirmado através da imagem. Cá está de novo o Magalhães como um misto de aventureiro e de intelectual, um homem da liberalidade do Renascimento, acompanhado por um Apolo, que é um admonitório ou uma figura de convite, que muito camoniano também, podíamos referir, não é? Os fogos fatos, tudo aquilo que é o mar profundo, os medos, o Éden bíblico, como há pouco referi, e depois a figura do Magalhães, o português, o navegador intelectual, o navegador que transporta com ele a cristandade e o império, imbuído, portanto, de uma
tarefa incorporada como objetivo de vida, não é? Tudo isto acompanhado também pelo outro descobrimento que a gravura reflete. A partir do texto que mostra que o pintor estradano, ou quem lhe encomendou a obra, ou o editor, ou todos, leram muito bem o texto para destacar aquilo que era efetivamente importante. O facto de haver uma página onde um enigma de uma ave gigante, lendária, mitológica, referida nas fontes mais antigas do hinduísmo, incluída numa obra com objetivos claramente de propagandismo cristão, não pode deixar de criar um enigma que, a partir do Wittkower, é explicada como uma perspectiva escatológica de combate entre o bem e o mal, que é um tema perfeitamente cristão, e é efetivamente este o tema que este elemento tão estranho, aparentemente, ou num primeiro momento tão estranho, esta ave gigante que transporta um elefante e uma tartaruga, e que é identificável rapidamente através dos estudos, quando a perspectiva investigatória deixa os limites de um âmbito meramente europeu e restrito e limitado a uma cultura dita dominante, e acabamos por encontrar os porquês. Esta ave rock, Sigurd, com este e outros nomes, corresponde a uma batalha lendária entre o deus indiano Garuda e a Naga, identificada como a maldade, ora na forma de tartaruga, ora na forma de cobra, ora como elefante, e que mais, e que ora acrescento eu, tem um entendimento muito maior do que a Itália ou em qualquer outro país da Europa, em Portugal. Porque é no mobiliário indo-português, é nos textos que a doutora Maria Helena Mendes Pinto revelou em primeira mão, e noutros objetos do tempo dos descobrimentos, para abreviar, que encontramos tal elemento. Portanto, este elemento está repetido em Portugal em grande número, no mobiliário, na talha, em retábulos, em vinhetas, fundamentalmente em contadores e oratórios, e podemos compreender porquê. Efetivamente é não apenas um testemunho escatológico, mas também uma prova do encontro de culturas, ou do ecumenismo, que, à luz do Renascimento, era objetivo, estratégico, de toda a descoberta. Uma palavra para o Rudolf Wittkower, e apenas para um elemento que levaria a maior comentário, quando remete para aquilo que ele chama, na linha do Warburg, as Nachleben, portanto, as memórias transportadas e codificáveis, que impõem ao historiador de arte ir muito além do documento de arquivo ou de uma leitura iconográfica das formas, na medida em que as formas carregam memórias muito mais profundas, e que o trabalho de arquivo, o trabalho de campo e a leitura comparada acabam por identificar, concretamente aqui, a partir de um estudo de códigos imagéticos emigrados, que o pintor estradano vai recuperar pela primeira vez na história numa gravura de propaganda europeia da viagem do Magalhães. O que é extraordinário, portanto, mas quando vamos ver, escavar um pouco a memória, e vemos que no Mahabharata, no Ramayana, já no Marco Polo, e em vários textos orientais, o elemento, este elemento da ave rock está referida, está destacada, melhor compreendemos que este tipo de descobrimento do mundo global, esteve muito atento a tudo aquilo que era matéria obscura, que era penumbra, que eram mitos incompreendidos e que, como tal, foram resgatados para uma perspectiva cristã e europeia. Cá está de novo o rock, mas numa outra obra importante, que é a Ornitologia do Aldrovandi, de 1599. Está um livro que foi muito lido em Portugal, nas bibliotecas de Évora, Coimbra, e que remete também para a figura do Magalhães, e que copia de novo a mesma lenda de ave rock, ou Ruk, ou Sigurd, com outros nomes, e que tem uma fortuna
crítica muito longa no Oriente, está ligado ao hinduísmo, à lenda do Garuda, outra vez, com Vishnu. Estaríamos aqui muito tempo a comentar. Eu também aprendi, depois de ler o Wittkover, também me permiti viajar com este mito para melhor o compreender, já que o via e vejo tão figurado no mobiliário indo-português. Cá está, um pormenor pequeno, em que o mesmo tema está figurado em embutidos marfínicos ou nos textos, como referi, e que mostram que este tipo de códigos eram muito mais do que meros elementos decorativos, como muita gente diz. Todos têm um porquê, estão a justificar um determinado tipo de comportamento e estão a legitimar, numa perspectiva cristã e europeia, tal tipo de programa ornamental, como é neste contador indo-português e outros que eu poderia cá estar. Este é muito bom, é da Índia Mogol, e está na época em que, pouco posterior à época em que o Stradano gravou aquela estampa que tenho de estar aqui rapidamente a comentar. Podemos, voltando a Rock, Segot, enfim, os nomes que a mitologia oriental dá a este ave mítica capaz de transportar elefantes, e que é identificada, como referi, com a luta escatológica eterna entre o bem e o mal, um tema tão comum ao cristianismo, não é? Que permite tantos relatos, nomeadamente o do Marco Polo, e o do próprio Pigafetta, que diz taxativamente: nós vimos a ave rock. Claro que viram, eu acredito que viram. Viram-na pintada e gravada em rochas, em objetos, durante o périplo oriental da viagem. E, de facto, vou terminar muito rapidamente lembrando aquilo que ficará para um texto escrito, uma ficha de comentário que a matéria justifica, algumas imagens do livro do Wittkover, justamente, a ir à fonte, à arqueologia, ao âmago do tema, para lembrar como tão antigo é este Garuda painichado, esta propaganda do Deus Vishnu transportado na forma de ave Garuda, intervir para combater o mal eterno. Ou a Garuda montada pelo Deus Vishnu com uma ave mítica gigante, ou um poema de um navegador inglês, que agora não temos tempo, o Michael Drayton, que também descreve até o ninho de uma ave rock extraordinário. Poderíamos estar aqui muito tempo a encontrar no Oriente, em várias culturas, a iconografia rock, ou iconografia Garuda, porque o tempo é muito pouco, apenas para dar uma ideia de que é um mundo inóspito, e de repente há um trabalho de um historiador iconólogo que, por via do Abivar, explicando e provando que a iconologia é o ponto alto da história da arte, quando, mais do que descrever, nos perguntamos porquê. Porquê é que esta forma está aqui? Porquê é que ela está meramente a decorar, a enfeitar, ou tem um objetivo estratégico qualquer? E encontramos em biombos, um biombo de provérbios, em Portugal. Podíamos estar muito tempo em têxteis, como em Portugal, mas também na arte savávida e iraniana, na iluminura do Farid al-Din Attar. Temos na Gulbenkian um idêntico manuscrito com esta iconologia, nas carpetes do Irão. De novo, nos contadores, em Portugal temos vários. E era isto que eu queria contar, para levantar um véu de um problema que ainda não foi devidamente explorado pela história da arte em Portugal. E continuamos, em Portugal, muito restritos a um olhar documental, biográfico, meramente formalista e ignorante daquilo que é fundamental, esta disciplina, que é, no fundo, a partir da forma, entendê-la como um objeto falante, intercomunicante e com memória, capaz de transportar para novos patamares cronológicos um fio dialogal que nunca é interrompido. Muito obrigado a todos. Pedi desculpa pela rapidez com que foi feito.
Muito bom dia. Eu peço desculpa, mas estávamos aqui a tentar resolver um assunto. Antes de mais, e na figura do Sr. Presidente da Mesa, portanto, agradeço o poder estar aqui e a apresentar a minha reflexão. E não vou perder mais tempo e começar exatamente a levantar toda uma série de problematizações que têm a ver com as Ilhas Molucas como espaço de disputa e partilha na escrita da história do século XVI. Ora, eu nesta reflexão tomo como ponto de partida a escrita de António Galvão, como podem, aliás, ter essa informação anteriormente, e do seu Tratado dos Descobrimentos, analisando o modo como se foi interiorizando um conhecimento sobre a expedição de Fernão de Magalhães, dos seus antecedentes, do então visado espaço das Ilhas Molucas na procura do cobiçado comércio do cravo. Recorde-se que este texto, o de António Galvão, sistematiza pela primeira vez no espaço da historiografia portuguesa quinhentista, sob a forma de tratado, e cito o título, os diversos e desvairados caminhos por onde nos tempos passados a pimenta e a especiaria veio da Índia às nossas partes e assim todos os descobrimentos antigos e modernos que são feitos até à era de 1550, com os nomes particulares das pessoas que os fizeram e em que tempos e as suas alturas. Fim de citação. Esta explicitação completíssima no título do objeto, que norteou o seu autor na escrita da sua narrativa, é a agenda de uma escrita de domínio imperial, aquele que ainda recentemente o saudoso António Espanha revisitava no seu livro Filhos da Terra, Identidades Mestiças nos Confins da Expansão Portuguesa. Espanha evocava o artigo fundador de Luís Filipe Tomás na, e cito Espanha, conceituação do Império Português como uma rede, enfatizando a sua heterogeneidade política e administrativa, a fluidez dos seus contornos e a gradação fina que existe entre a submissão política formal e a simples influência nas áreas não sujeitas. Fim de citação. Esta era uma rede que se teceria tendo como base a complementaridade dos produtos a serem trocados, integrando regiões várias, formulando aquilo que eu considero ser nódulos humanos que se entrelaçariam. As Molucas participariam desta tessitura reticular do Império Português. E a expressão é exatamente de Luís Filipe Tomás, também ela própria assumida por Espanha e aqui assumida por mim. Assim, tendo em vista o processo de construção de uma historiografia na escrita sobre os novos mundos, na exposição desta tessitura reticular do Império Português, desde já proponho-vos contextualizar como se consolidou esta escrita sobre o conhecimento das Molucas enquanto um espaço de disputa e partilha. Ao longo dos 3 dias, já tivemos um, hoje teremos outro e amanhã outro, muitos colegas debruçar-se-ão sobre as questões que antecederam a disputa destas Ilhas do Cravo, nomeadamente sinalizando o facto de, no final do século XIV, ter sido retomada a rota das especiarias ao longo do Passicir javanês, entendido numa geografia cultural ampla. Socorro-me da reconstrução das cartas de Francisco Rodrigues, incluso na edição de Armando Cortesão, esta edição é de 1978, para assinalar este complexo. Uso os mapas traçados por Francisco Rodrigues, que acompanhara a expedição de António Abreu e concluiria este, portanto, como se designa livro, em 1515. Estou a falar, obviamente, de Francisco Rodrigues. Não entro aqui, ontem já falámos um pouco nisso, de Francisco Rodrigues, nas questões que o mesmo levanta. Mas dever-se-á terem atenção que nos finais do século XV os mercadores muçulmanos estabelecidos neste espaço, o Passicir, nomeadamente em Malaca, comercializariam o cravo, a noz de moscada e a sua casca, a massa, nas Molucas, sendo tais contactos propiciadores da conversão dos reis de Ternate, por volta de 1465, que passaram a usar o título de sultão, Tidor e Itu, assim como das próprias elites locais. Como já tem sido recorrentemente salientada, a conquista de Malaca, em 1511, abriu as portas a Portugal e este espaço. Em novembro de 1511, António de Abreu partiu de Malaca rumo às Molucas, indo como capitão de uma das embarcações, Francisco Serrão, o amigo de Fernão de Magalhães.
Serrão e os seus homens, portugueses e javaneses, naufragariam em banda, aí comprando um junco, voltando de novo a naufragar, agora nas ilhas de Lucipara. Serrão seria salvo por um cora-cora e ele, com os seus companheiros, 7 ou 8, conforme as fontes, chegaria a Amboino, partindo para as Molucas do Norte, sendo acolhido pelo sultão de Ternate. Deste conhecemos, do sultão de Ternate, 2 missivas endereçadas a Dom Manuel, onde narra, para além do naufrágio de Francisco Serrão, a morte trágica do seu protetor Baiano Surulá, as guerras dos reis de Tidor, Gilol e Batchan contra Ternate. Luís Filipe Tomás estudaria estas missivas, precisando no seu estudo a rota de Java e do Brunei, a rota do Passissir, e o modo como, historicamente, os portugueses as foram demarcando. Ontem já se falou um pouco destas rotas, dos problemas destas rotas. Não deixando de socorrer da informação, Luís Filipe Tomás, de Gabriel Rebelo, quando este elabora o seu, estou-me a referir a Gabriel Rebelo, tempo que se gasta na corrida de maluco, tratando do bom partir e chegar. Fim de citação de Rebelo. Recorde-se que os portugueses estabelecer-se-iam em Ternate, conseguindo o controle das vias comerciais do norte do arquipélago, prevendo a possível disputa deste espaço pela coroa espanhola. Em 1522, António Brito fundou a fortaleza feitoria de São Batista de Ternate. Refira-se que um pouco mais a sul, no mar de Banda, os portugueses também aí aportariam, em 1512, a Armada de António de Abreu, instalando em 1521 uma feitoria. E já em 1546-47, São Francisco Xavier abriria uma missão jesuíta. Sinaliza-se igualmente que os espanhóis que se estabeleceriam em Tidor, com o apoio do sultanato local, aí edificariam fortificações. Os capitães portugueses de Ternate atacá-las iam, vice-versa, sendo as lutas entre os portugueses de Ternate e os espanhóis de Tidor uma constante. Refiro desde já estes dados enquadradores do nosso tópico analítico, pois são usados como vetores de uma escrita dos atores, construtores do nosso discurso historiográfico. Possuímos, como amplamente tenho referido, vários tipos de narrativas historiográficas que visam validar uma presença imperial neste mesmo espaço, as Molucas, as Ilhas do Cravo, razão primeira e última da expedição de Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano. Encontramos a referência a estas como tópicos narrativos, logo no livro de Eduardo Barbosa, cerca de 1519, cuja tradução em língua castelhana, em 1524, é de Martim de Cinturión e do piloto português Diogo Ribeiro e serviu para as negociações entre as coroas ibéricas pela disputa das Ilhas do Cravo após a viagem de Magalhães. Atente-se igualmente nas referências que encontramos na Suma Oriental do Tomé Pires, 1516, onde se expõe as deambulações por terras asiáticas deste feitor das especiarias, como o próprio se denomina. Ele detém-se nas Molucas do Norte, especialmente em Ternate, e a modalidade de escrita de Pires é a mesma de Barbosa, ou melhor, é a mesma da qual Eduardo Barbosa se serviu. No caso das histórias gerais sobre uma presença portuguesa no espaço asiático, refiro-me à história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda, às décadas da Ásia de Barros e de Diogo do Couto, portanto, perseguidas por Diogo do Couto, às lendas da Índia de Gaspar Correia, e apesar das respectivas especificidades, não consigo aqui explorá-las, deparamos-nos com a explicitação dos acontecimentos históricos desde as sucessivas expedições às Ilhas do Cravo, a ameaça castelhana à presença portuguesa em Ternate, a viagem de Fernão de Magalhães e a recepção em Tidor aos sobreviventes da Armada, a viagem para Sevilha, as subsequentes disputas entre as coroas portuguesas e espanholas pelas Molucas, pela posse das Molucas, particularizando estas narrativas as que ocorreriam, estou a falar das narrativas portuguesas, entre Ternate, onde permanecia o domínio português, e Tidor, onde se estabeleceram os espanhóis, nomeadamente os que tinham sobrevivido à Armada de Gomes Espinosa. Os costumes locais, nomeadamente os moluquenses, eram frequentemente expostos, como enquadramentos gerais das ações pelo domínio imperial do espaço, mas o fulcro das narrativas eram as ações pela efetivação de um domínio. Basta, aliás, atender a como os capítulos se organizam, situando as ações no tempo, anos e governos da Índia. Os autores das histórias gerais referidas conheceram as obras de Barbosa e Pires.
Mesmo o tratado de António Galvão, que apesar de ainda evocar uma cronologia religiosa, extremamente interessante de se analisar, ordena o seu esquema histórico a partir da navegação de outros espaços. Contrapõe, segundo a minha opinião, geografias imperiais. A par destas histórias gerais, surge já uma escrita que se centra num dos nódulos específicos dessa rede imperial portuguesa, as Molucas. Estas narrativas foram elaboradas tanto por Gabriel Rebelo, que já sinalizei, como por um contemporâneo do governo de António Galvão, discorrendo sobre este espaço e sobre as ações praticadas sob o governo dos portugueses. Ora, é certo que estes autores, os três últimos a que eu me referi, escrevem, ou melhor, os dois últimos que eu me referi, peço desculpa ao autor anónimo do tratado e o Gabriel Rebelo, escrevem na segunda metade do século XVI, momento em que se autonomizam discursos historiográficos sobre cercos militares, conquistas das praças ou mesmo memórias sobre os governadores portugueses. O Tratado das Ilhas de Molucas, de autor anónimo, ou os escritos de Gabriel Rebelo, são disso exemplo. Mas a esta questão regressarei em breve. Da biografia de António Galvão, por questões de tempo, só refiro que em 1533 foi provida a capitania de Maluco, mas porque a mesma era ainda ocupada por Tristão de Ataíde, acompanharia Nuno da Cunha Adio, em 1535, e aí se cruzaria com Castanheda e Correia. No ano seguinte, tomaria finalmente conta da capitania de Maluco, chegando a Ternate a 25 de outubro de 1536, depois de passar por Malaca. Os problemas ocorridos durante o governo de Tristão de Ataíde, nomeadamente devido ao negócio do cravo, obrigaram António Galvão a desenvolver uma intensa atividade de pacificação. Além de reparar as estruturas defensivas portuguesas, corrigiu os desmandos do comércio do cravo, que existiam localmente, através de um exercício efetivo das leis, sendo, aliás, auxiliado pelas elites locais, governantes locais. O seu apoio à ação missionária, estou-me a referir a António Galvão, vale-lhe o epíteto de apóstolo das Molucas. Em 1539 terminou o seu governo, regressa a Portugal coberto de dívidas. Por volta de 1550 concluiu o seu Tratado dos Descobrimentos e faleceu 7 anos depois num hospital para indigentes. O tratado é entregue ao seu testamentário, Francisco de Sousa Tavares, que o manda imprimir em 1563. No prólogo, este referencia, para além das dificuldades económicas do autor, o facto de este, António Galvão, ter efetuado uma história das Molucas, diz este testamentário e autor do prólogo, em 9 ou 10 livros. Este manuscrito teria sido dado a Damião de Góis, segundo sua informação, por ordem do cardeal Dom Henrique. Não se conhece o seu destino. Debrucemos então sobre o tratado. O autor sistematiza o que considera ser uma história geral dos descobrimentos feitos por mar e por terra, tendo como ponto de referência a cultura europeia, pois a sua geografia de partida é a bacia mediterrânica. Seguindo uma organização cronológica onde o ano determina o conteúdo da exposição, a expedição de Magalhães surge após a de Hernando Cortés, de 1519, por terras mexicanas. Galvão sinalizou a descoberta do Estreito, o apelidado de Magalhães, e descreve os principais acontecimentos de toda a viagem, nomeadamente as vividas tanto por Elcano como por Spinoza. Anteriormente, Galvão já tinha referido a viagem de António de Abreu, portanto, em 1512, e as peripécias então ocorridas, portanto, com Francisco Serrão. É exatamente nesse momento, quando descreve exatamente esta situação, que Galvão revela uma expedição que teria efetuado ao vulcão de Ternate, quando era seu capitão. Portanto, ele vai descrevendo e vai dando informações suas da sua presença naquele espaço. Após este discurso narrativo, Galvão elabora uma pequena descrição dos recursos naturais, introduzindo fundamentalmente apontamentos sobre coisas extraordinárias. Isto é o facto de existirem homens com esporões nos artelhos como galos, para além dos que possuiriam cauda nas ilhas de Gelolo. Galvão nota ainda a existência de uma ribeira de água muito quente onde nadam peixes e de uma árvore que, quando o sol se põe, floresce, ou ainda, como escreve e cito Galvão, uma erva que segue o sol de maneira que sempre anda com ele e é coisa de admiração vê-la. Fim de citação. As restantes referências às Molucas sinalizam as várias armadas que para aí seguem e o que lhes foi acontecendo. Ora, no Tratado das Coisas de Maluco, de autor anónimo, deparamos com uma estrutura que, como claramente sistematizou Luís de Albuquerque, é ternária.
Explicitemos. Num primeiro momento encontramos a ampla descrição da fauna, flora e dos costumes locais, aqui e ali pontuando a vivência do autor sob o governo de António Galvão e algumas das medidas de desenvolvimento por este tomadas, como teria sido, por exemplo, a introdução internat das videiras parreiras, que é como ele assinala. Sinalizo só 3 tópicos que serão revisitados por Gabriel Rebelo. Tome-se como no tratado se descreve o que os portugueses chamam o peixe-vaca, que na grandeza é como uma toninha, como ele diz, e parece no focinho cabeça de vaca. Outro exemplo é a referência aos cussos, animais marsupiais que se parecem, segundo o autor, com furões, pois os rabos compridos com que se penduram nas árvores, portanto, e possuem, aliás, uma bolsa na barriga onde criam os filhos. Também neste tratado se descrevem as embarcações locais, explicitando o modo como eram construídas e navegavam, nomeadamente as Cora-Cora, que eu já referi há pouco. O autor, estou a falar do autor anónimo do Tratado das Coisas de Maluco, explicita a sua forma oval, o facto de não serem pregadas ou calafetadas, sendo as velas, quando as têm, de saco ou esteira, ou então no meio, e cito o que ele diz, metem um ramo grande que servem de mastros e velas. Mas voltemos à sua estrutura ternária. Num segundo momento, o autor do tratado sumaria as viagens marítimas portuguesas no século XV-XVI, em particular às Molucas, detalhando a expedição de Magalhães e Elcano. Este discurso enquadraria o terceiro e último momento, onde amplamente se narra o governo de António Galvão. Este manuscrito consubstanciaria um relato memorativo do governo, assim o considero. Contudo, devo afirmar que não partilho da ideia de que o seu autor teria sido o próprio António Galvão, mas sim alguém que vivenciara o seu governo. Considero que esta era uma obra que merecia ser submetida a um estilo estilométrico, que seria a forma, no fundo, que nós poderíamos encontrar para precisar melhor a sua atribuição autoral. Já nos 3 manuscritos que se conhecem de Gabriel Rebelo, Rebelo, visaria descrever um espaço moluquense sem descurar a sua história. Pouco se conhece da vida de Gabriel Rebelo. Ele seria na Ásia oficial da coroa portuguesa. Entre 1543 e 53 foi escrivão judicial internato e em 1561 estaria em Shaul, de onde enviaria o primeiro texto sobre a história das Ilhas de Maluco, dedicando-o a Dom Constantino de Bragança, vice-rei da Índia. Dom Constantino regressaria a Portugal em janeiro de 1562 e presume-se que seria essa a razão pela qual ele depois lhe entregaria esta sua história e, portanto, chegaria a Lisboa. Ora, entre 1566 e 1570, Gabriel Rebelo estaria internado como feitor e alcaide-mor, tendo em 1569 elaborado uma outra versão da sua história. Desta versão, considera primorada, possuímos 2 cópias, tituladas como Informação das Coisas de Maluco. Tomando o conjunto destes 3 textos, dever-se-á salientar que Gabriel Rebelo, para além de descrever a presença portuguesa nas Molucas, desde 1511, destaca o período em que aí viveu. Ele conheceu e informou Diogo do Couto, que se serviu dos seus escritos na sua obra. Rebelo escreveu e foi precisando um relato historiográfico de um espaço, que logo na sua primeira versão, a de 1561, conhecida como a História das Ilhas de Maluco, considero assim, não sou eu só, apresenta numa primeira parte e em 20 capítulos os problemas suscitados aos portugueses com a vinda dos castelhanos, focalizando as questões em torno da armada de Rui Lopes e da ação de Bernardino de Sousa, seja em Gilolo, seja em Tidor. Já a segunda parte versa em 10 capítulos sobre o nome de Maluco e da quantidade das ilhas que dão cravo e de algumas propriedades que há nelas e de muitas diversidades de coisas que têm e assim do que há em outras e em algumas maravilhas que são conhecidas no Moro. Fim de citação. Assim, se na primeira parte se historiografam o domínio e as lutas entre Portugal e Espanha nas Molucas, sob a ótica portuguesa, na segunda encontramos a caracterização da fauna, flora e costumes locais, aliando-se a representação narrativa a uma algo esparsa representação visual. Atende-se no casal de cosus no peixe-vaca e no morador português envergando um panete e baruto com carapução na cabeça e empunhando uma espada e um solavaco. A escrita e o desenho entretecem-se numa analógica relação, pois à narração contrapõe-se o desenho.
Todavia, o autor dá uma particular atenção à representação dos cora-cora, seja no esboço do casco, seja na representação de um cora-cora de menor dimensão, outro com vela e ainda um terceiro que transportaria uma maior equipagem. Cuidadosamente, estes são descritos no texto. Gabriela Rebelo optou por uma estruturação, ela também ternária, no seu aprimorar desta história de Maluco. E nos 2 manuscritos titulados Informação das Coisas de Maluco, em ambas as cópias desta informação, inverteu-se a ordem anterior e subdividiu-se à anterior primeira parte. Precise. Agora, na informação, temos uma primeira parte que trata dos ritos e costumes de Maluco, uma segunda parte onde se narram os descobrimentos portugueses e castelhanos e se explicitam as armadas que para aí foram enviadas, sejam as portuguesas, sejam as castelhanas, e uma terceira parte onde se explicita, muito em particular, a situação do capitão de Ternate, Bernardino de Sousa, e referem-se os reis locais desde a chegada dos portugueses. É ainda posto uma lista de capitães portugueses que foram para as Molucas, uma breve resenha de como se fazia a já referida corrida de Maluco, e as forças em presença no espaço maluquense no contrato firmado entre Dom João III e o Imperador Carlos V. Enfim, e porque o tempo não me permite aprofundar estes interstícios textuais exemplares, gostaria de finalizar sintetizando duas ideias-chave. A primeira é que em Portugal, neste século XVI, um dos topoi nucleares da nossa historiografia foi a descrição dos conflitos vividos neste passizir de que as Molucas são parte integrante. Expondo viagens, explorações económicas, presenças militares, domínios imperiais e as suas disputas. A segunda ideia-chave é que mesmo os relatos onde os autores visaram descrever as novidades de uma permanência, recorde-se o Tratado das Ilhas Molucas, do Dr. Anónimo, ou a História e Informação das Molucas de Rebelo, a par das excelências de um espaço, dos seus extraordinários e dignos de admiração seres, das suas distintas práticas na arte de marear. É a disputa entre 2 domínios imperiais ibéricos que domina a escrita, que ao longo de 500 partilhava o seu conhecimento e vivência do espaço, do chamado cravo ardente. Obrigada. Muito obrigado. Desejo começar por saudar a mesa e o Sr. Presidente pelo gentil convite que me endereçaram para participar neste segundo colóquio de História do Oriente. Saudar o Presidente da Academia, os meus confrades, os distintos convidados, participantes e público em geral. Por ocasião do segundo colóquio de História do Oriente, realizado pela Academia de Marinha, neste ano e colocado sob os auspícios de Fernando Magalhães, de cuja viagem se comemora o 5º centenário, julgámos pertinente tratar de uma expedição posterior à sua, a de Miguel Lopes de Legazpi, por termos tido a ocasião de editar a fonte em apreço em conjunto com o professor Artur Teodoro de Matos, sem ter usado então toda a pesquisa efetuada para a sua publicação. Contudo, como teremos a ocasião de ver, o nome de Magalhães continua a somar ao longo da expedição de Legazpi, em particular na sua etapa filipina, mas que não seja porque o comandante da nova missão recordou o mortal desfecho do seu antecessor em 1521. A ligação de Legazpi a anteriores expedições castelhanas não fica apenas pela recordação de Magalhães, pois seguia a bordo da sua embarcação o planificador da viagem de 1564, o então frade Agostinho Andrés de Urdaneta, que ainda como simples escolar participara na expedição de Frei Garcia Jofre de Loaiza, entre 1525 e 36, onde também entrou Juan Sebastián Elcano, que viria a morrer no decurso desta expedição, e da qual Urdaneta seria um dos poucos sobreviventes que aportou a Lisboa em 1536. Este é, aliás, mais um elo de uma história conectada a vários títulos, incluindo o facto de boa parte dos nomes aqui mencionados serem todos oriundos da Guipúzcoa. Mas o dado mais curioso desta história conectada é a fonte em apreço, por ser, nem mais nem menos, que a tradução portuguesa da carta endereçada por Miguel Lopes de Legazpi ao vice-rei da Nova Espanha e levada por Urdaneta na torna viagem inaugural que estabeleceria a nova rota entre a Ásia Oriental e a América. Ora, do ponto de vista da acessibilidade a fontes de informação sobre esta expedição,
um assunto sensível, tendo em conta os interesses portugueses na região, supomos que teria sido mais fácil tentar obter cópia do que Urdaneta transmitiu à Casa de la Contratación em Sevilha ou a Filipe II em 1566, do que conseguir o traslado da Carta de Legazpi endereçada ao eventual sucessor de Dom Luís de Velasco, que veio a ser Gastón de Peralta, o qual ainda não tinha chegado ao seu destino, dado ter desembarcado em Veracruz apenas a 17 de setembro de 1566. O ponto mais estranho nem sequer é este, mas sim o facto de a carta ter sido incluída num livro de marinharia, sui generis já em si, que se encontra atualmente guardado em Praga. Quando se julgaria que, dada a natureza deste tipo de obra, seriam encontrados roteiros feitos pelos pilotos da viagem de 1564-65, uma vez que se conhecem aqueles que foram elaborados pelo piloto mor Esteban Rodríguez, o de Jaime Martínez Fortún, Diego Martín, Pierre Plon e Rodrigo de Espinosa, todos despachados das Filipinas para a Espanha em 1565, a bordo da San Pedro, sob comando de Felipe de Salcedo, e que ainda existem hoje em Sevilha, agrupados num só maço. Uma explicação possível para a presença desta carta no livro de marinharia dito de Praga pode residir no seu conteúdo, rico em materiais relacionados com o mundo atlântico, que então se construía por mão dos dois reinos ibéricos, particularmente por via das rotas dos negreiros portugueses em direção à América, nomeadamente para a Nova Espanha. Será devido a esta conexão americana que a Carta de Legazpi acabou eventualmente num livro de marinharia português, concluído abruptamente a meados da década de 1560, donde o traslado ter sido incorporado no seguimento dos roteiros já conhecidos para o Índico e o Atlântico, onde se descrevem os portos continentais americanos compreendidos entre a Venezuela e o atual México, incluindo os dos arquipélagos do Caribe, e antes de se iniciarem os tradicionais itinerários marítimos europeus em direção ao Mar do Norte, tendo por horizonte os ancoradores flamengos, particularmente Antuérpia. Trata-se, como podem comprovar, de um panorama náutico da Terra na véspera de ficar toda interconectada por rotas comerciais globais, em parte graças à expedição de Legazpi, cujo pleno fruto seria atingido involuntariamente após 1580 com a união das duas coroas ibéricas. Mas em 1564-65 estaríamos ainda na véspera da construção cartográfica, administrativa e mental de um mundo dito do arco do Pacífico, ou seja, o célebre Pacific Rim, na recente concepção de Ricardo Padrón, no qual as Filipinas serão vistas como Las Índias de Poniente, quando os espanhóis passaram a entender a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático como a extensão transpacífica das suas possessões americanas. De certa forma, Legazpi anteviu este novo mundo quando descreveu o horizonte geográfico a partir de Cebu, em 1565, onde se incluiu a parte oriental do mundo malaio ou indonésio e de toda a Ásia Oriental até ao Japão. A China, tem aqui a citação, a China parece ser, aliás, um dos objetivos confessados da viagem, pois Legazpi terminou a sua missiva escrevendo, passo a citar, o fim desta carta de viagem da China pela banda da Nova Espanha, pela parte do Mar do Sul. Fim de citação. Dando, de certa forma, continuidade a um sonho, a uma visão espanhola que tinha o Império do Meio como seu horizonte desde os tempos de Hernán Cortés, conforme referiu o historiador francês Serge Groszinski, tendo o conquistador extremanho lançado várias expedições desde a década de 1520 para explorar o Pacífico e chegar eventualmente à margem asiática deste oceano. Nem os fracassos, entretanto, acumulados desde a expedição de Loíça, nem o afastamento de Cortés em 1535, pararam com os projetos transpacíficos delineados no vice-reinado da Nova Espanha, porquanto os vice-reis António de Mendonça e o seu sucessor imediato Luís de Velasco enviariam por sua conta Rui Lopes de Villalobos em 1541 e Miguel Lopes de Legazpi em 1564 em direção às Ilhas do Ponente. Villalobos,
Comandou, aliás, a expedição em substituição de Pedro de Alvarado, graças ao seu parentesco com o então vice-rei António de Mendonça, zarpando do México com 100 embarcações e 370 homens, a 1 de novembro de 1542, tendo alcançado a ilha de Mindanao a 2 de fevereiro de 1543, depois de cruzar o Pacífico. Villalobos explorou até 1544 a parte meridional do arquipélago filipino, que lhe deve o seu atual nome, dado em honra do então príncipe herdeiro espanhol, o futuro Filipe II. Passando nesse ano a Maluco, onde se enfrentou com os portugueses. Em 1545 chegou a um compromisso com o lado português que lhe permitiria evacuar todos os seus homens em direção à Nova Espanha, mas Villalobos acabaria por morrer em Aboino em 1546 nos braços de São Francisco Xavier, sem ter regressado à América. Legazpi teve mais sucesso que o seu antecessor, pois a sua expedição conseguiu encontrar a volta de regresso à Nova Espanha, que iludira a todos até 1565. Mas não nos deixemos iludir a respeito da inclusão do Pacífico e da sua margem asiática nesta nova construção geográfica transpacífica feita a partir da América. Porque os topónimos utilizados por Legazpi, mas também pelos burocratas que na Espanha vão receber a documentação de Legazpi, denotava ainda uma realidade geográfica anterior. Assim, as noções geográficas de Legazpi são interessantes por causa de uma certa continuidade face ao passado, não só por utilizar a expressão de Filipinas aplicadas apenas de forma restrita à Ilha de Leyte e talvez à de Samar, enquanto utilizou o termo poniente para designar um horizonte mais vasto e abrangente, de modo a abarcar todas as ilhas por onde andou e as vizinhas situadas no Sueste Asiático. De recordar que Poniente designava desde o tempo de Magalhães o nome genérico da parte insular do Sueste Asiático, refletindo a forma de conhecimento geográfico que havia por volta da década de 1520 desta parte do mundo, tanto no lado português como no lado espanhol. Bem como das manipulações políticas na definição do antimeridiano de Tordesilhas e a sua projeção cartográfica desde aquela época, patente, aliás, no mapa-mundo de Diogo Ribeiro, feito em 1529, exatamente para as negociações do Tratado de Saragossa e que podem ver aqui. Veja-se como o termo da posse da ilha de Cebu, em nome de Filipe II por Miguel López de Legazpi, mencionava explicitamente a expressão mista, passo a citar, de las Filipinas del Poniente de Sua Majestad, fim de citação. Seria o reflexo de uma visão geográfica assente no saber acumulado na América e no adquirido, entretanto, durante a viagem por Legazpi, contrastando visivelmente com a concepção existente em Espanha, onde imperava ainda a tradição. Tanto era assim que os escrivães da Casa de la Contratación colocaram na guarda de uma das cartas de Legazpi, escritas em Cebu, na qual também apareciam as assinaturas dos demais oficiais e dos frades agostinhos da sua expedição, como sendo proveniente, passo a citar, del campo de las islas de Poniente, fim de citação. A visão deste mundo transpacífico, em formação, que se afirmou de forma simbólica com a mudança do centro da incipiente presença espanhola nas Filipinas de Cebu para Manila em 1570, a qual viria a ser o término da rota marítima que ligava a América e os seus metais preciosos à Ásia, pode ser observada no mapa-mundo desenhado em 1573 pelo cartógrafo português Domingos Teixeira, e que hoje se encontra nas coleções da Bibliothèque Nacional de France. O planisfério de Teixeira, tão político quanto o do Ribeiro tinha sido a respeito do arquipélago de Maluco, procurava preservar para a coroa portuguesa uma região sensível para os seus interesses, tentando impedir a concretização de uma testa de ponte espanhola em direção ao Sueste Asiático e à Ásia Oriental, zonas para onde se tinha vindo a desenvolver toda uma série de lucrativas rotas comerciais, especialmente as que ligavam a Índia com a China e o Japão, por via de Macau, a partir da segunda metade do século XVI. Todo este emaranhado de rotas regionais alcançaria o seu apogeu no último quartel de 500, como se pode comprovar no conhecido livro das cidades e das fortalezas, de autor anónimo, oferecido por volta de 1580 ao novo monarca português, Filipe I, segundo de Espanha, para este ver a valência dos seus novos territórios na Ásia. A expedição de Legazpi, em 1564, punha novamente de manifesto o contínuo apetite espanhol pela região, malgrado
Carlos V ter cedido os seus direitos sobre o Maluco ao seu cunhado, Dom João III, pelo Tratado de Saragossa em 1529, conforme procurava mostrar o planisfério de Teixeira em 1573. Tanto mais que, segundo a interpretação espanhola, a zona mais a leste de Maluco, onde se situava o arquipélago filipino, estaria ainda dentro da sua área de influência. Dado o fracasso das expedições castelhanas até à data, o assunto parecia ter caído num certo limbo, o que não referiu os apetites portugueses de comerciarem e de fazerem razias na área, nomeadamente na ilha de Mindanao, dizendo-se espanhóis, segundo contou Legazpi na sua carta. Ora, esta citação de Legazpi tem a sua razão de ser porque era, conjuntamente com a coroa espanhola, parte interessada no assunto. Pelo que teria composto a imagem, escrevendo que os portugueses se diziam espanhóis nestes ataques contra as populações locais e as razias que efetuavam, para reivindicar a jurisdição espanhola sobre o arquipélago filipino. Segundo a missiva, a tal expedição portuguesa oriunda de Maluco teria chegado às ilhas meridionais das Filipinas por volta de 1563, mas nada obsta a que fosse anterior, dado o caráter vago das indicações fornecidas. O problema é que nenhum cronista português aludiu a esta expedição às Filipinas, a começar por Gabriel Rebelo, sem dúvida, a melhor fonte para a região, e a continuar por Diogo do Couto, que seguiu a lição de Rebelo, tendo o cronista oficial do Estado da Índia mencionado vagamente a expedição punitiva de Henrique de Sá, em 1562. A ausência de referências oficiais não significa que não tivesse ocorrido, mas tal teria sido realizada por portugueses a atuar por sua conta e risco. Cabe acrescentar que um membro da expedição de Legazpi, o feitor e tesoureiro Andrés de Mirandola, mencionou explicitamente a presença de portugueses na ilha de Bohol, pelo qual estes deviam ser privados, e possivelmente português, fosse uma designação abrangente que incluiria mestiços e respectivos associados independentes asiáticos. Embora o sistema comercial português implantado na zona tivesse mudado substancialmente desde a década de 1520, com o arquipélago malaio-indonésio a cair sob a alçada dos interesses do capitão de Malaca e dos privados aí estabelecidos, estes últimos nem sempre andaram alinhados com aquele, nem com a orientação política oficial emanada de Lisboa e de Goa. Os apetites portugueses por especiarias, nomeadamente pela canela de Butuan em Mindanao, indicada como a melhor do mundo por António Pigafetta por ocasião da viagem de Magalhães, parecem indesmentíveis à luz da documentação conhecida. Tanto mais que durante a década de 1550, o já referido António Galvão alertou a rainha regente Dona Catarina para o lucro que Portugal poderia retirar da exploração das especiarias do Maluco e ilhas próximas, a exemplo de Mindanao, onde havia canela e ouro, receando o capitão português justamente o continuado interesse de Espanha em enviar novas expedições, como veio a acontecer com Legazpi em 1564. Galvão não era um caso isolado, pois Gabriel Rebelo também avisou durante a década de 1560 sobre o perigo que constituiria a fixação castelhana nas Filipinas em detrimento do interesse português, tanto a nível regional, onde englobava o Maluco, como a nível da eventual captação do comércio com a China e o Japão. As sucessivas expedições castelhanas ao Maluco entre 1519 e 1564 mostravam à saciedade o interesse existente tanto em Espanha como no Novo Mundo sobre as Ilhas das Especiarias, como eram conhecidas, constituindo assim um motivo de pressão real sobre a coroa e os interesses privados portugueses na zona, a qual poderia ter levado estes a optar por ações radicais como a aqui descrita. Daí, tanto a coroa como os particulares portugueses não verem com bons olhos a instalação permanente de espanhóis nas Filipinas, como era, aliás, o objeto confesso do Legazpi. Por esta razão, o capitão-mor espanhol procurou aplicar uma política de abertura em relação à navegação comercial e aos estados com que se deparou nas Filipinas, nem sempre com sucesso, como aconteceu em Cebu. Compreendia-se o seu gesto
à luz de manter abertas rotas comerciais com as ilhas circundantes, nomeadamente com o porto de Brunei, no Bornéu, razão pela qual libertou um junco proveniente deste ancoradouro aprisionado no litoral de Bohol em março de 1565. Mas também pela necessidade de recrutar pilotos naturais que guiassem os espanhóis por águas desconhecidas. Mas o fracasso desta aproximação pacífica em Cebu, de onde resultou a conquista do lugar, deu origem a um episódio fundador das Novas Filipinas, com o chamamento do Santo Niño, entre os despojos da Vitória, aliás, relatado de forma muito neutral na carta por Legazpi, apesar deste já atribuir uma espécie de proteção divina à instalação do poder espanhol no arquipélago por intermédio da imagem, mas cuja história seria posteriormente embelezada com ligações à expedição de Fernão de Magalhães e a António Pigafetta. A tradução portuguesa da carta de Miguel López de Legazpi, de 1565, mostrou um mundo à beira de uma transformação radical, com a efetiva incorporação do Pacífico no emaranhado das redes comerciais globais que tinham vindo a cobrir o mundo desde o século XV. Legazpi, assim, conseguiu obter o que Magalhães não alcançou: regressar ao ponto de partida sem passar pelo hemisfério de influência portuguesa. A rota estabelecida desde 1570, de forma permanente entre as Filipinas e a América, conhecida como o Galeão de Manila, pode ter dado corpo a uma noção de las Índias del Poniente, numa realidade geoestratégica em construção desde então e que hoje se chama Pacific Rim. Mas a realidade que nasceu a partir de 1580 foi outra. A de uma nova via comercial, a do Galeão de Manila, que, mercê dos metais preciosos americanos, que possuía meios de pagamento efetivos para poder criar uma espécie de Indo-Pacífico antes do tempo, concorria mercantil e financeiramente com as grandes rotas transoceânicas ibéricas já estabelecidas, a da carreira da Índia portuguesa e a da carreira da Índia espanhola. Muito obrigado.